Há histórias que precisam ser contadas lentamente, com o tempo necessário para que você sinta cada batida do coração de quem as vive. A história de Samuel é uma delas. Samuel chegava à empresa todos os dias quando a cidade ainda dormia. Seu relógio marcava 6:30 da manhã, e ele já estava na mesa, ligando o computador enquanto os corredores permaneciam vazios e silenciosos. Saía quando o sol já tinha desaparecido do outro lado da cidade, geralmente por volta das 8 da noite. Era uma rotina que se repetia há quase 5 anos. 5 anos de chegadas cedo e saídas tarde, 5 anos de uma vida dedicada a um lugar que não o via. Porque era assim que Samuel era tratado. Não como um homem, não como uma pessoa com um nome, uma história, um valor. Era tratado como um objeto útil, como uma ferramenta que estava ali apenas para cumprir uma função. Na empresa, ninguém o chamava pelo nome. Quando precisavam de algo, era sempre o mesmo chamado vago e desatencioso. Um simples "você aí" ecoava pelo escritório, como se Samuel fosse transparente, como se sua existência não merecesse o respeito mínimo de ser reconhecida por um nome. Os colegas olhavam para ele sem realmente o verem. Passavam por sua mesa e fingiam que ele não estava ali. Nas reuniões, quando ele tentava compartilhar uma ideia, a conversa simplesmente continuava como se ele não tivesse falado nada. Era um silêncio ensurdecedor, aquele silêncio que diz muito mais do que qualquer palavra cruel poderia dizer. Samuel aprenderá a viver com isso. Ou ao menos, aprenderá a fingir que vivia. Mas havia um homem na empresa que não apenas ignorava Samuel. Ricardo era o gerente, e parecia ter uma missão pessoal em tornar a vida de Samuel ainda mais difícil. Ricardo era aquele tipo de pessoa que precisa diminuir os outros para se sentir grande. Ele tinha um rosto que parecia sempre carrancudo, olhos que nunca piscavam quando estavam fixos em alguém para derrubá-lo. E Samuel era seu alvo favorito. Toda semana havia uma cena nova. Ricardo chamava Samuel na frente de todo o departamento e apontava erros que talvez nem fossem erros. Ou gritava sobre tarefas que Samuel já tinha completado perfeitamente, fazendo parecer que eram desastres. Mas o pior vinha quando Ricardo abria aquele sorriso maldoso e dizia as coisas que Samuel nunca conseguia tirar da cabeça depois. Você não vai crescer aqui, Samuel. Você sabe disso, não é? Ricardo dizia isso de forma casual, como se fosse apenas uma observação óbvia sobre o mundo. Gente como você nasceu para obedecer. Você não tem o que é necessário para mais do que isso. E ele deixava aquele silêncio pairar no ar, permitindo que as palavras mergulhassem fundo na pele de Samuel, como facadas lentas que doem cada vez mais conforme o tempo passa. Samuel engolia seco. Toda maldita vez. Engolia seco e voltava para sua mesa. Engolia seco enquanto digitava números em uma planilha que ninguém nunca comentaria. Engolia seco enquanto via colegas que chegavam depois dele e saíam antes dele serem promovidos, elogiados, visto. E a cada noite, quando voltava para casa, Samuel carregava aquelas palavras como pedras em seu peito. Ele morava sozinho em um apartamento pequeno, onde as paredes eram finas e cinzentas como sua vida parecia ser. Não havia fotos na parede. Não havia plantas que ele cuidasse. Havia apenas silêncio, às vezes a televisão ligada para preencher esse silêncio. Samuel pensava frequentemente em desistir, em simplesmente não voltar à empresa no dia seguinte. Mas volta que volta, lá estava ele, às 6:30 da manhã, abrindo a porta do escritório vazio, ligando o computador, começando tudo de novo. Havia uma parte de Samuel que ainda acreditava que as coisas mudariam. Uma parte pequena e frágil que sussurrava nos momentos em que ele se deitava à noite e olhava para o teto. Talvez um dia alguém note. Talvez um dia seu trabalho faça diferença. Talvez um dia você seja visto. Mas essa parte estava ficando cada vez mais fraca. Os anos passaram dessa maneira. Samuel cumpria seu trabalho com precisão, porque era tudo que ele sabia fazer bem. Mas sua alma estava cada vez mais cinzenta, cada vez mais invisível. Ele se tornou a definição viva da invisibilidade. Um homem que passava pelos corredores de uma empresa grande e ninguém se importava em notar que ele tinha desaparecido. Então, numa noite chuvosa de uma quinta-feira comum, tudo mudou. Não foi uma mudança que Samuel planejou ou que alguém tivesse previsto. Foi simplesmente aquilo que os teólogos chamam de graça, ou aquilo que os cientistas chamam de acaso. Foi apenas um daqueles momentos em que o universo decide que é hora de uma história tomar um novo rumo.
Ricardo, como frequentemente fazia quando estava com raiva ou agitado, ficou trabalhar até tarde naquela noite. Samuel tinha saído 1 hora antes, cansado como sempre. Ricardo permanecia em seu escritório particular, bebendo o 3º café da noite, pensando em estratégias de negócios que jamais sairia de sua cabeça porque Ricardo era daquele tipo de pessoa que se alimentava da própria ambição. Aproximadamente às 9 da noite, ele finalmente desligou o computador, apagou as luzes e desceu para o estacionamento subterrâneo, onde seu carro esperava por ele como sempre esperava. A chuva havia começado horas antes e não parou. Era aquele tipo de chuva que deixa as ruas brilhantes e perigosas, que faz os pneus perderem a aderência de forma imprevisível. Ricardo estava nervoso enquanto dirigia, seus dedos tamborilando no volante, sua mente ainda dentro do escritório, ainda dentro da empresa. Ele não estava prestando atenção como deveria. Sua mente estava naquele lugar onde pessoas como Ricardo sempre estão, um lugar que não é o momento presente. A curva apareceu mais rápido do que ele esperava. Ricardo girou o volante, mas era tarde demais. Seus reflexos não foram rápidos o suficiente. O carro derrapou na chuva, e por um segundo que durou uma eternidade, Ricardo sentiu o carro sair completamente do seu controle. Sentiu aquele pânico absoluto que toma conta de você quando percebe que não há nada que você possa fazer para parar o que está acontecendo. O carro bateu na mureta de proteção da estrada e quebrou através dela como se fosse feita de papelão. Por um momento, Ricardo foi suspenso no ar, voando, enquanto a chuva atravessava o para-brisa estilhaçado. Então, tudo foi escuridão e o som de metal se contorcendo, vidro quebrando, e seu corpo sendo jogado de um lado para o outro como uma boneca de pano. O carro chegou ao fundo da ribanceira, capotando uma vez, depois outra, finalmente parando de costas contra uma árvore. Ricardo estava pendurado pelo cinto de segurança, seu corpo inteiro dói. Havia sangue escorrendo pela sua testa, e ele podia sentir algo quente escorrendo por suas costelas. Seu braço esquerdo estava em um ângulo que nenhum braço deveria estar. Ele tentou gritar, mas o ar não saía de seus pulmões. Então veio o silêncio. Um silêncio ainda mais aterrador do que o barulho do acidente havia sido. Ricardo estava vivo, mas preso. Preso em uma ribanceira no meio da chuva, longe da estrada, longe de qualquer ajuda. Seu celular estava no chão do carro, quebrado. Não havia sinal mesmo se ele funcionasse. Ninguém sabia que ele havia saído da empresa. Ninguém sabia onde ele estava. Ricardo, que havia passado toda a sua vida sendo importante, sendo ouvido, sendo temido, estava agora completamente sozinho. E ele tinha certeza, daquela certeza que só vem quando você sente a morte ao seu redor, que ia morrer ali. Tempo passa de forma estranha quando você está assustado. Para Ricardo, pareceu que horas se passaram quando, na verdade, apenas alguns minutos haviam transcorrido. A chuva continuava caindo. Seu corpo continuava doendo. E ele continuava pensando que era o fim. Então, entre as árvores, havia uma luz. Uma pequena luz amarela que cortava a escuridão da noite chuvosa. Uma lanterna. Alguém estava descendo a ribanceira. No começo, Ricardo pensou que podia ser um anjo ou uma alucinação causada pelo choque e pela perda de sangue. Mas conforme a figura se aproximava, ele podia ver que era uma pessoa real. Uma pessoa que estava descendo uma ribanceira escorregadia e perigosa, sozinha, em uma noite de chuva, para ajudar alguém que estava preso em um carro. Enquanto a figura se aproximava, Ricardo conseguiu ver o rosto à luz da lanterna. Era Samuel. Ricardo tinha uma sensação estranha, como se todo o mundo tivesse virado de cabeça para baixo naquele exato momento. O homem que ele havia passado anos humilhando, o homem que ele havia dito repetidamente que nascerá para obedecer, que nunca cresceria, que não tinha o que era necessário para nada. Esse homem estava aqui, descendo uma encosta perigosa em uma noite chuvosa para salvar a vida dele. Samuel havia estado voltando para casa quando viu os faróis do carro desaparecerem da estrada. Ele não havia pensado 2 vezes. Não havia chamado a polícia primeiro. Não havia ponderado sobre segurança pessoal ou sobre se o risco valia a pena. Samuel simplesmente parou, pegou a lanterna do seu próprio carro e começou a descer para ajudar. Agora, enquanto alcançava a porta do veículo destroçado, Samuel reconheceu o rosto machucado de Ricardo. Ricardo sussurrou o nome dele, e havia choque e confusão naquela voz. Samuel não respondeu com raiva.
Não respondeu com as décadas de humilhação que ele carregava em seus ombros. Em vez disso, Samuel fez o que precisava ser feito. Tirou seu próprio casaco, um casaco que não era caro, que não era elegante, mas que estava quente, e usou-o para estancar o sangue que continuava escorrendo da testa de Ricardo. Eu estou aqui, Samuel disse, e havia uma calma nessas palavras que vinha de um lugar profundo dentro dele. Uma calma que vinha de saber que ele era a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Eu vou ficar com você. E ele ficou. Samuel ficou ali, na chuva, segurando o casaco contra a ferida de Ricardo, falando coisas tranquilizadoras, dizendo que o resgate estava a caminho mesmo quando ele não tinha certeza. Ficou ali por mais de uma hora. Sua roupa estava encharcada. Seus dentes batiam de frio. Mas Samuel não se moveu. Quando finalmente as luzes vermelhas e azuis dos carros de resgate apareceram na estrada acima, e os paramédicos começaram a descer com uma maca, Samuel recuou. Deixou que fizessem seu trabalho. Enquanto carregavam Ricardo, enquanto seu chefe era levado para a ambulância, Ricardo ainda tinha os olhos fixos em Samuel. Havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto machucado, e não era apenas pela dor física. Eu fui injusto com você, Ricardo sussurrou enquanto era colocado na maca. As palavras saíram como um murmúrio, mas Samuel as ouviu claramente. Eu fui tão injusto. Samuel apenas acenou com a cabeça. Não havia nada que ele precisasse dizer naquele momento. Os dias seguintes foram estranhos. Ricardo foi internado no hospital com um braço quebrado, 2 costelas fraturadas e uma longa lista de hematomas que iriam levar semanas para desaparecer. Mas o que o machucava mais do que todas essas feridas era a verdade que havia se revelado durante aquela noite de chuva. A verdade de que o homem que ele havia menosprezado era mais humano, mais digno, mais nobre do que ele jamais seria. Samuel voltou à empresa no dia seguinte. Ele não sabia o que esperar. Talvez tudo ficasse como era antes. Talvez Ricardo, recuperado, voltasse aos seus velhos hábitos. As pessoas são assim frequentemente, prisioneiras de seus próprios padrões mesmo quando eles quase as matam. Mas não foi o que aconteceu. Uma semana depois, Ricardo voltou à empresa com o braço em uma tipóia. Ele estava magro, ainda estava ferido, ainda estava se curando. E ele caminhou diretamente até a mesa de Samuel, na frente de todo o departamento. Todos viram. Todos pararam de trabalhar. Havia um silêncio antenado no ar, aquele silêncio que significa que algo importante está prestes a acontecer. Ricardo abriu a boca, e sua voz, que frequentemente era afiada como uma lâmina, estava tremendo. Esse homem salvou minha vida, ele disse, apontando para Samuel. Literalmente. Ele desceu uma encosta perigosa em uma noite de chuva e ficou comigo por horas até o resgate chegar. Ele poderia ter simplesmente passado direto. Ele poderia ter chamado alguém e deixado. Mas ele não fez isso. Ele ficou. Ricardo respirou profundamente, e havia humildade genuína em seus olhos agora, aquela humildade que vem quando você enfrenta exatamente quem você é. E eu falhei como chefe, Ricardo continuou. Eu falhei como pessoa. Eu tratei este homem, aquele que se mostrou ser mais nobre do que eu jamais serei, com desrespeito, com crueldade, e ele ainda assim me salvou. Naquele momento, a empresa inteira parecia ter se alterado. Os corredores que antes ignoravam Samuel agora ouviam. Os colegas que passavam por sua mesa sem uma palavra agora faziam contato com os olhos. Havia uma mudança na energia, uma mudança que você pode sentir mesmo que não possa explicar completamente. Uma semana depois, Samuel foi chamado para uma sala de reuniões. Ele não sabia por quê. Seu coração batia rápido. Estava acostumado a ser chamado para críticas, para ser humilhado, para ser diminuído. Mas desta vez, era para ser promovido. Samuel recebeu uma promoção, um aumento de salário e uma nova posição de respeito dentro da empresa. Mas mais importante do que todas essas coisas materiais, Samuel finalmente foi visto. Finalmente foi reconhecido não apenas pelo seu trabalho, mas por quem ele era como pessoa. E isso mudou tudo. Porque há uma verdade que nós esquecemos frequentemente em nossas vidas apressadas e focadas em nós mesmos. Há uma verdade que Samuel nunca esqueceu, mesmo quando o mundo inteiro o ignorava. E essa verdade é simples, mas profunda. Quem é ignorado hoje pode ser exatamente quem vai salvar alguém amanhã. Aquele que o mundo descarta pode ser o portador de uma graça que o mundo desesperadamente precisa.
E às vezes, é preciso uma queda de uma encosta, uma noite de chuva, e um homem que conheceu a invisibilidade, para lembrar a todos nós qual é o significado real de ser humano. Samuel aprendeu algo durante aqueles anos de invisibilidade que Ricardo jamais aprenderia em todos os seus anos de poder. Ele aprendeu que a verdadeira força não vem de gritar o seu próprio nome. Vem de estar lá quando alguém precisa, sem esperar reconhecimento. Vem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está observando. E quem sabe quantas pessoas foram tocadas por essa história? Quantas pessoas na empresa começaram a tratar seus colegas com mais respeito apenas porque viram o que aconteceu com Ricardo? Quantas pessoas começaram a ver aqueles que antes eram invisíveis? Samuel continuou trabalhando naquela empresa. Ele continuou chegando cedo e saindo tarde, mas agora era por escolha, não por desesperação. E cada noite, quando saía pela porta, havia pessoas que o chamavam pelo nome. Pessoas que o viam. Pessoas que o respeitavam. E aquela pequena parte dele que nunca desistiu de acreditar que as coisas mudariam, finalmente podia descansar. Finalmente podia respirar. Porque a verdade que Samuel sempre soube, aquela verdade que o manteve de pé durante todos aqueles anos de escuridão, finalmente havia se tornado verdadeira para todos verem. Quem é ignorado hoje pode ser exatamente quem vai salvar alguém amanhã. E isso é uma lição que o mundo inteiro precisaria aprender.